Olá! É com muita alegria que estou aqui nesse vídeo compartilhando mais um pouquinho dos conhecimentos de neurociência e pedagogia. Para quem não me conhece, me chamo Alessandra Cardoso, sou pedagoga, neuropsicopedagoga e hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante. Talvez você que está aqui comigo nunca ouviu falar disso. O impacto que a primeira infância tem na vida de uma pessoa adulta. O que aconteceu lá nos primeiros anos de vida que pode estar te impactando ainda hoje. E antes de eu prosseguir aí com esse vídeo, eu quero te pedir, inscreve-se no canal, compartilhe esse vídeo com as pessoas, o maior número de pessoas, deixa o seu gostei, né? Deixa aí o seu joinha e vamos prosseguir aí com o assunto. Então, o título do nosso vídeo hoje é o impacto que a primeira infância traz na vida adulta. E esse vídeo vai fazer parte de uma série de vídeos que eu vou estar fazendo sobre a primeira infância. E eu senti de fazer essa série de vídeos porque eu tenho entendido, né, o quanto a primeira infância ela é importante na vida de uma pessoa. E muitas das vezes esses conhecimentos, né, não estão, né, disponíveis. Muitas pessoas não sabem o quanto isso é importante. Nem nós, como adultos, entendemos o que a nossa primeira infância pode está influenciando no nosso comportamento hoje, e também hoje como pais, educadores, a forma em que nós vemos essa primeira infância das crianças que estão sobre a nossa responsabilidade, como isso é sério, né? Como que nós precisamos ter esse entendimento para sermos canal, intermediários na vida dessa criança, para que eles também não sofram o impacto negativo dessa primeira infância. Muitas pessoas, né, para a gente começar esse vídeo, muitas pessoas às vezes olham lá um bebezinho, o bebezinho tá lá no berço, quietinho, não fala, não anda, e acha que nada está acontecendo na vida dessa criança. Ali ainda não começou a vida dela, né? Eu um dia também pensei assim. Um dia eu também pensei que um bebezinho não tinha assim tantas coisas importantes que pudessem ser relevantes. E muitas pessoas, assim como eu, olham para um bebê, uma criança pequenininha, e falam assim, não fala, né? Não tem opinião, não muda a história, e acha que olhando para essa criança que não, que ele só vai ter significado, só vai ter relevância ali quando for maior, quando estiver estudando, quando puder interferir na sociedade. Mas na verdade, a primeira infância, elas são os anos mais importantes na vida de uma pessoa. E vou falar aqui um pouquinho até do meu exemplo, né? Como eu falei, eu não tinha essa noção, né? Eu não tinha esses conhecimentos que eu tinha hoje quando eu fui mãe pela primeira vez. Lá, mãe de primeira viagem, meu filho hoje já tem 24 anos. Mas naquela época, eu olhava para o meu filho, ele não falava, e na minha cabeça eu também não precisava falar com ele, eu não precisava conversar com ele. E porque eu não entendia de pedagogia, eu não entendia de desenvolvimento e nem muito menos de neurociência. Eu não tinha noção da importância que eu tenho hoje de se conversar com o bebê desde a barriga, desde a gestação. E como resultado dessa minha falta de estímulo, o meu filho mais velho ele teve um atraso de linguagem. Ele na época só tinha a mim, né, e a pessoa que tomava conta, que também não tinha essa desenvoltura.
e não tinha esse estímulo, né, da conversa, da troca de conversa ali, mesmo porque o bebê a gente também pode conversar, né? E nos próximos vídeos eu vou estar falando melhor sobre esse desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento social dessa criança. Mas hoje eu quero me reter aí nesse título, o impacto que a primeira infância ela traz na vida de uma pessoa. É nesse momento que nós temos as experiências mais marcantes, que podem dificultar ou não o desenvolvimento de um cérebro. Então, quero dizer para você o seguinte: acredite, hoje tem dificuldades ou potencialidades na sua vida que foram desenvolvidas com bases neuronais lá na sua primeira infância. Talvez antes dos 3 anos de idade, que é o período mais crítico na vida de uma criança. Sim, é o período mais crítico. A primeira infância, ela envolve dos 0 aos 6 anos. Porém, os 3 primeiros anos, eles são muito impactantes na vida de uma criança. É no momento onde se consolida redes neuronais que vão ser base para toda a vida. Sim, os 3 primeiros anos, os 6 primeiros, mas os 3 primeiros eles são mais impactantes. É um momento onde o cérebro dessa criança está bombando, né, de conexões neuronais, de redes neuronais sendo formadas. É por isso que aquele bebezinho que a gente olha, ele está tendo milhões de formações neuronais. E é muito importante entendermos isso hoje. Eu vou trazer aqui uma alegoria. É como se fosse, vamos pensar em um prefeito. Ele tem um local, um terreno, e ele quer fazer uma praça nesse terreno. E aí ele pensa o seguinte: como eu vou fazer essa praça? Como que vai ser melhor para essa população, essa praça? E aí ele chama os engenheiros, os arquitetos, e tem uma ideia. Ele fala assim: olha, vocês vão fazer o seguinte, antes de fazer o projeto para essa praça, vocês vão gramar a praça, gramar o terreno, na verdade, né? Porque a praça seria aí a obra depois. Vocês vão gramar o terreno e vão deixar a população passar. Então, deixa a população passar. E aí eles vão passar, vão deixar aí uns 6 meses a população passando. E aí eles deixariam a população passando, e quando vocês vão fazer o seguinte: depois de 6 meses, vocês vão ver quais foram os caminhos percorridos. Quais foram as necessidades de caminhos percorridos pelas pessoas nesse terreno. Depois, vocês vão lá e cimentam esse terreno. Faz um acimentado aonde foi os caminhos mais importantes. Depois que vocês fizerem os caminhos, aí sim vocês vão construir a praça. Aí sim vocês vão fazer o parquinho, vocês vão fazer o jardim, vão fazer o coreto e vão fazer todo o restante da praça, mas em cima da base, em cima daquilo que é necessidade para a população. E isso nos mostra como funciona o nosso cérebro. É exatamente assim. Nos 3 primeiros anos de vida, o nosso cérebro ele cria esses caminhos, né? Esses caminhos representam as redes neuronais que são consolidadas nesse tempo. E aí, todo o resto vai ser formado em cima dessas redes neuronais. Por isso que a base ela precisa ser bem feita. Por isso que a base ela precisa encontrar caminhos que realmente são caminhos que vão levar a bons lugares.
a caminhos que vão realmente ser necessários para a vida dessa pessoa como adulta. Por isso precisam ser caminhos realmente bons, para que uma pessoa ela tenha uma desenvoltura neuronal que venha levar ela a ter uma vida de adolescente, adulto, funcional, porque as más formações dessas redes elas vão trazer uma série de consequências. Então, eu vou te explicar uma coisa, dar um outro exemplo. Então, por exemplo, se uma criança ela tem as suas necessidades básicas não atendidas, então, por exemplo, se essa criança ela não tem o seu momento de necessidade de comer atendido, se na hora da troca da fralda essa criança também não é atendida, se constantemente isso acontece, se ela se mantém num choro muito grande durante muito tempo, né? E essa criança não tem o consolo do colo, do afeto, provavelmente, né? E isso assim, se isso é uma coisa constante na vida de um bebê, isso vai formar. Se ela não tem esse atendimento, né? Não essas necessidades básicas, porque o bebê ele começa a formar a sua personalidade através desses reflexos, né? Ele tem fome, ele chora, ele tem sede, ele chora, se ele sente algum desconforto, ele chora querendo alguém para consolá-lo, se ele sente uma dor, ele vai chorar, e aí ele quer ser atendido nas suas necessidades básicas. Então, se essa criança ela é negligenciada durante esse período, ela vai formar bases neuronais que vão levar ela a ter sentimentos, né? Vai ter respostas automáticas, são respostas emocionais de defesa, com sentimentos o quê? De desconfiança. Vai ser uma criança insegura, porque ela vai ter aqueles sentimentos de rejeição, de negligência, de não ter sido atendido no momento em que ela precisava ser atendida. Ela vai ter o sentimento de abandono, de indiferença na vida na vida dela. E aí, essa criança ela pode se crescer, né? Vai crescer, vai se tornar um jovem, um adolescente, um adulto, muitas vezes com aquele sentimento. Não tem aquela pessoa que às vezes ela, por mais que ela queira, ela não consegue confiar nas pessoas? Ela não consegue ter segurança nas pessoas, ela não se sente seguro com o outro, ela não consegue se entregar em uma relação, ela não consegue acreditar muitas vezes no amor do outro, no cuidado do outro, tá sempre diante da outra pessoa com aquela ação reativa, né? Com aquela insegurança. Uma pessoa assim, ela pode ter tido bases neuronais, como eu falei agora. Uma pessoa que não foi bem atendida na sua primeira infância e ela cria bases, redes neuronais com esse sentimento, né? De rejeição, de abandono, de insegurança, de desconfiança. Entenderam? Porém, existe casos ainda muito mais agravantes. Crianças que passaram por, além de negligência, ela também passou por violência, seja sofrendo violência ou seja visualizando violência, ela pode ter uma alteração no seu eixo chamado eixo HPA, que é uma ligação entre o hipotálamo, a hipófise ou pituitária,
e adrenal. E esse eixo, ele é o eixo do cortisol. E quando uma pessoa tem uma alteração nesse eixo do cortisol, ele vai ter o quê? Uma desarmonia na formação do cortisol. Então, ele vai ter um excesso de cortisol no organismo. E esse excesso de cortisol constante, excesso de cortisol e de noradrenalina, ele leva a uma pessoa ser ansiosa, né? E a ansiedade, ela se caracteriza pelo excesso da ativação do sistema do medo. Eu não vou aqui explicar todo esse processo da emoção medo. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre emoções e sentimentos. Então, você quer saber um pouquinho mais como ativa todo esse processo da emoção medo, então você procura aí no nosso canal emoções e sentimentos e você vai entender melhor como isso acontece. Mas o que eu quero deixar aqui é que esse excesso do cortisol, e é uma das coisas que são ativadas aí nesse excesso do medo, ele vai trazer, né, essa desarmonia, vai ativar, né, esse excesso, né, vai levar a pessoa a ser extremamente ansiosa, né, e isso não é bom para o organismo. É aquela pessoa que ela está sempre reativa, é aquela pessoa que ouve o telefone tocar, o coração já acelera, o filho saiu, já tem pensamentos de que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, é aquela pessoa que está sempre nessa reatividade, sempre ansiosa, tem que fazer alguma coisa, daqui a 10 dias ela já tem aquela ansiedade, e essa ansiedade é o medo de que aquilo não dê certo, né? É o medo de que alguma coisa dê errado. Então, esse excesso de cortisol constantemente na vida de uma pessoa não é bom. Mas, graças a Deus que não são só as coisas ruins, né, que vão impactar o funcionamento do cérebro de uma pessoa. Não são só as coisas ruins que acontecem aí na primeira infância, mas, ao contrário, né, se a criança não foi negligenciada, se ela teve os estímulos certos na hora certa, com equilíbrio, porque também a superestimulação e a superproteção também não é bom, porque ela também pode trazer mais tarde, a superestimulação também, ela pode trazer prejuízos cognitivos. Tem um caso de um cara que foi um gênio, porém ele foi superestimulado na sua primeira infância, é o William James Sidis. E para vocês terem uma ideia, Einstein tinha um QI de 160, ele tinha de 275. Porém, ele com 1 ano e meio de idade, ele já lia. Com 9 anos, ele já estava em Harvard. E ele não viveu o tempo certo na hora certa, ele não viveu os seus períodos emocionais, ele não viveu a sua infância como ela tinha que ser vivida. Então ele teve muita superestimulação por seus pais, porque apesar dele ter um QI mais alto, os pais eles superestimularam esse QI, e isso trouxe prejuízos enormes, a ponto dele decidir não querer mais ser esse gênio, se isolar e ficar até desconhecido da humanidade. Uma pessoa que poderia ter trago muitas contribuições é uma pessoa hoje que quase não se ouve falar. Então, quando a criança, mas se ao contrário, se ela tem uma estimulação, né, da sua visão, da sua audição, do seu tátil, né, da sua sensação tátil,
do seu olfato, se ela tem esses estímulos certos, esses estímulos cognitivos na hora certa, isso vai se tornar bases para redes neuronais bem estabelecidas para que essa pessoa venha a ter o quê? Boa desenvoltura nos seus processos cognitivos mais tarde, nos seus processos emocionais, nos seus processos motores. Se essa criança ela é bem estimulada, ela vai criar bases, estruturas, né, para segurar. É como um bambu. Você já ouviu falar do bambu chinês? O bambu chinês é assim. Ele, durante 5 anos, ele não produz nada. É plantado e vai lá, ele não cresce. Após 5 anos, ele cresce 12 metros. E quando vão analisar ali a raiz dele, se percebe que a raiz tinha crescido bastante para baixo. Tinha crescido bastante. Por quê? Porque ela precisava o quê? Ser a base, ser a estrutura para aquele crescimento que ia ter um dia. Então é assim o nosso desenvolvimento cognitivo. Existem bases, estruturas bem alinhadas para que os estímulos que vêm depois da primeira infância, para que ali, quando a criança entra no período de alfabetização, tem gente que quer ensinar a criança a ler e escrever com 3, 4 anos de idade. Não é hora para isso. É a hora dela desenvolver a sua discriminação auditiva, a sua discriminação visual, ter percepção da fala, ter percepção de rima, de aliteração. É esse o momento. Se ela estiver bem estimulada no período certo, quando ela estiver na idade de ser alfabetizada, porque existe idade para a alfabetização, onde ela vai ter esse processo maturacional, as suas redes maturacionais preparadas para isso, ela vai se alfabetizar. Então, não precisa de uma super estimulação anteriormente. Então, isso tudo são as estradas da praça. Lembra? As estradas que foram cimentadas. Uma coisa que foi cimentada, ela é muito difícil de se desfazer, não é verdade? Não é impossível, mas é difícil. É assim que acontece no nosso cérebro. Uma vez uma rede estabelecida, ela é muito difícil de ser desfeita. É por isso que tem pessoas, às vezes, que têm hábitos na vida adulta que não conseguem se desfazer deles. Por quê? Porque foram hábitos estabelecidos nesse período da vida dele, na vida da infância. Talvez você aqui já ouviu falar muito disso. A personalidade se forma até os 6, 7 anos de idade. E isso é verdade. Por conta disso, de toda essa estrutura neuronal que está preparada para ser superestimulada, os períodos mais críticos do desenvolvimento estão nessa fase. Então, quando uma vez cimentado, pode ser sim desfeito, porém é muito mais difícil. Pode ser desfeito porque o nosso cérebro tem neuroplasticidade. Depois eu vou estar trazendo um vídeo aqui no canal falando somente de neuroplasticidade e como ela acontece no nosso cérebro. Mas nós desde que nascemos até o último dia de vida, nós temos neuroplasticidade e nós podemos aprender ou deixar hábitos, porém é muito difícil, existem hábitos que são muito difíceis de serem desfeitos e é preciso assim, um trabalho muito grande para que isso aconteça, um trabalho aí de uma terapia, de uma desenvoltura motora muito bem feita. Por isso, é muito importante esses 3 primeiros anos de vida, esses 6 primeiros anos de vida na vida de uma pessoa. Então, hoje eu estou aqui para isso, para te alertar dessa importância, o quanto você é importante na vida dessa criança que está aí, sobre a sua responsabilidade, o quanto você precisa ter esses conhecimentos
para ser um canal de bênção na vida dessa criança, para ser aquela pessoa que vai ajudá-la a chegar a uma vida de adolescente, de jovem, de adulto, bem estabelecido. Infelizmente, hoje, nós temos, por exemplo, no mercado de trabalho, jovens que chegam no mercado de trabalho que têm um ensino técnico bem feito, porém não tem estruturas emocionais para suportar o ambiente de trabalho. E é uma realidade hoje. Mas trazendo aqui para o nosso tema, voltando ao nosso tema, então talvez você seja esse adulto na vida de uma criança. Mas talvez você seja o adulto que um dia foi essa criança negligenciada, que foi essa criança que hoje se tornou esse adulto que desconfia de tudo, esse adulto que não confia em ninguém, esse adulto que tem uma visão errônea de si mesmo, muitas vezes, que se acha incapaz, que não consegue confiar nas pessoas, que não consegue confiar no ambiente em que você está. Talvez você seja esse adulto hoje, talvez você tenha lutado contra isso, talvez você não consegue nem mesmo se entender por que você está dessa maneira. São, às vezes, palavras que foram ditas para você quando você era criança. Quando nós somos crianças, nós vamos atravessar a rua e a mãe fala o quê? Você com 5 anos de idade, a mãe diz assim, não, você não pode atravessar a rua. Por quê? Porque você não tem capacidades neuronais para atravessar uma rua sozinho. E aí a mãe não vai falar isso, né? A mãe vai falar, você não pode, você não é capaz de atravessar uma rua. Só que nós crescemos e nos tornamos adultos. Ou você ouviu dizer, você não é capaz de estudar, você não tem, você é burro. E são palavras que vão estabelecendo conexões neuronais e formando a nossa personalidade. E talvez você acreditou nisso até aqui. Talvez você está como um elefante. Já ouviu falar a história do elefante? O elefante, quando ele é bem pequenininho, para ele ser domado, ele é colocado lá numa corda, e ele reluta contra aquela corda, ele puxa e ele percebe que ele não consegue sair dali. Porém, ele cresce e se torna forte. E você pode colocar aquele elefante naquela corda, que ele não vai tentar fugir mais, porque ele cresceu acreditando que aquela corda era capaz de prendê-lo. Talvez você seja o adulto por trás desse vídeo que está preso nessa corda. Com esse tipo de sentimento, com o tipo de emoções mal formadas. Mas eu quero dizer que você pode ainda ter transformações. Então procure, se você se sente assim, procure ajuda. Existem profissionais preparados para isso dentro da psicologia, para que você mude esses padrões. Ainda é capaz, como eu falei, o nosso cérebro, ele é plástico, né? Ainda é passível de mudanças. Então você ainda pode mudar, sim. Não é fácil, mas não é impossível, ok? E para finalizar, então esse vídeo, como eu falei, é um vídeo de uma série que eu vou fazer sobre a primeira infância. Então eu vou estar aí falando sobre o desenvolvimento motor, as fases desse desenvolvimento motor, quais são as conquistas que a criança tem que ter, cognitivas, motoras, emocionais, durante períodos da sua vida. O que pode estar errado dentro desse desenvolvimento, porque nós temos períodos críticos para isso, para que você que é pai, mãe, educador, você que é um cuidador de uma criança, entenda melhor essas fases do neurodesenvolvimento, para que se houver alguma coisa atípica, né, alguma coisa que não está no normal, para que essa criança seja atendida no momento certo, porque a intervenção precoce, ela vai fazer toda a diferença na vida dessa criança, ok? Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo, sei que eu até me estendi um pouquinho, mas que esse conhecimento possa chegar a muitas pessoas. Eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos e não vou deixar de dizer. O desejo do meu coração
expandir as informações para que muitas pessoas sejam alcançadas, para que crianças hoje que estão vivendo essa fase não sejam negligenciadas, não sejam, para que elas não se tornem esse adulto, como eu te falei, que podem vir a ter problemas ou déficits. E também para que outras pessoas hoje como adultas também se entendam, se compreendam, procurem ajuda. E é esse o desejo do meu coração, ok? Então, te espero lá no meu canal com mais vídeos. Me siga lá na rede social, no Instagram, Alessandra Cardoso Neurociência. Aqui no YouTube, Alessandra Cardoso Neurociência e Teologia. Nos siga aí nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve, vai lá, se inscreve, para que esse canal cresça. É importante isso, para que isso que eu te falei aconteça. Por quê? Para que o YouTube entenda, né, que tem relevância nesse conteúdo, tá bom? Conto com você e até mais. Um beijo para você e toda a sua família. Até mais. Até outro vídeo. Até o próximo vídeo da série, ok?